Oi, aqui tá aberto? Brincadeira. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas falando. E hoje eu vou fazer uma live com a Maria Elisângela. Ela é de Congonhas, Minas Gerais. Ela é escritora e, caso vocês não saibam, ela escreveu o livro Cortando os Cabelos do Meu Filho Autista. Mas eu vou deixar que ela mesma fale. Então, eu vou assinar aqui. Artista ou autista, boa noite. Paulo e Lucas e Bittencourt e Daniele, boa noite. Maria? Olá, Oi, Maria, tudo bem? tudo bem, Lucas? E você? Eu tô bem, graças a Deus. Então, como é que tá você, o seu filho, como é que tá? Estamos bem. O meu filho está dormindo agora e é um prazer falar com você, te ver, né? Porque a gente é amigo virtual há algum tempo, mas a gente nunca tinha se falado assim ao vivo. Gostaria de dar boa noite para as pessoas que estão entrando. Como o Lucas falou, né? Eu sou escritora do livro Cortando os Cabelos do Meu Filho Autista. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso. Corte de cabelo em pessoas autistas, tanto criança quanto em pessoas adolescente, adulto, porque a pessoa leva o autismo a vida toda, ela não deixa de ser autista. Não é isso, Lucas? Né? E Maria, rapidinho, é, antes de mais nada, eu quero me apresentar para quem não me conhece, tá bom? Olá, todo mundo. A Maria me conhece, mas vamos que vamos. Boa noite, tarde ou dia que todos que estão assistindo aqui. Meu nome é Lucas Oliveira Romualdo, mas todo mundo me conhece como Carton Lucas. Eu sou o criador e fundador do Instagram do mesmo nome. Eu tenho 16 anos, moro em São Paulo, estou no segundo ano do ensino médio, né? E eu estou com a live, eu estou numa live com a Maria Elisângela e que ela é filha do Daniel de 9 anos que é autista, né? E agora todo mundo já sabe de mim, etc. Já deve estar ficando chato. É, Maria Elisângela, Então, eu gostaria que você se tem algumas, apresentasse. tem algumas pessoas na live que me conhecem, né? Outras não me conhecem, os amigos do Lucas, as pessoas que estão entrando, estão conhecendo tanto o meu trabalho quanto o trabalho do Lucas, né? Eu também não sabia que o Lucas é, morava em São Paulo, essas coisas assim, eu fiquei sabendo agora. Apesar que a gente se fala às vezes, eu admiro o trabalho dele. Então, me apresentando, meu nome é Maria Elisângela, tenho um filho autista de 9 anos, como o Lucas já falou. E o assunto da live sobre corte de cabelo é porque, além de ter escrito um livro sobre esse assunto, eu gostaria de conversar com o Lucas sobre isso. Por quê? Porque o Lucas é um adolescente autista, ele é desenhista, é ótimo os desenhos dele, eu sou uma admiradora do trabalho dele, então sou suspeita para falar. Mas quem quiser também conhecer o trabalho dele, conhecer as camisetas, coisas, também depois entra em contato com ele. Da mesma forma, quem quiser saber mais do meu livro, pode entrar em contato depois, porque o assunto da nossa live é sobre o corte de cabelo em pessoas com autismo. Eu até tenho umas perguntas para fazer para o Lucas, né, para ele poder explicar para a gente o que uma pessoa autista sente quando ela vai cortar o cabelo. Por quê? O meu filho, até hoje, eu percebo que ele sente muito incômodo, ele chora às vezes ainda. Ele tem 9 anos, mas para ele ainda é muito difícil. Quando ele era menor, já teve vezes de eu cortar o cabelo dele com ele chorando no chão, e isso me trazia uma dor muito grande, uma tristeza muito grande de ver ele daquela forma, e eu não entendia por que ele ficava daquele jeito, sendo que para uma pessoa que está de fora é algo muito simples, mas para a pessoa autista não é, porque tem a questão da sensibilidade,
Às vezes o barulho incomoda. Então, por isso que eu queria conversar com o Lucas, porque ele sendo uma pessoa com autismo, ele vai poder falar exatamente o que ele sente sendo autista e o que ele sentia quando ele era criança, quando ia fazer isso, que é muito simples para outras pessoas, mas para uma pessoa autista pode não ser. Então, Lucas, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você sobre isso, que é a seguinte: quando você era criança, você tinha medo de cortar o cabelo, quando ia cortar o cabelo, ou você sentia só incômodo mesmo? Bom, eu realmente sentia incômodo de duas maneiras. Primeiramente, era no pensamento que eu pensava antes de ir no cabeleireiro pela primeira vez, ou na verdade pelas primeiras vezes, tudo que eu pensava era na Gillette. Na Gillette, obviamente, todo mundo usa Gillette hoje em dia, né, depois de uma certa idade. Eu, por exemplo, eu faço aqui em mim a Gillette, mas quando eu era menor, eu não gostava nem um pouco de Gillette. Por causa que eu já vi alguns dos meus pais usando Gillette, né? E eu pensava, nossa, que deve doer, por causa que quando eu vi eles depois, eles estavam com papelzinhos tanto aqui quanto aqui no queixo, por causa que devem ter se cortado com a Gillette e aí teve que usar papelzinho. Eu entendo isso por causa que também, hoje em dia, eu me barbeio também e eu já me cortei mais de 4 vezes no mesmo lugar. Muitas e muitas vezes. Mas você se acostuma e realmente eu quase nunca sinto quando eu me corto. Eu só sinto que eu sinto quando, quando fica 1 ou 2 segundos, tipo, parado assim. Por causa que depois disso Arde a pele. arde muito e machuca bastante. Mas você sabe se controlar e dá tudo certo. Mas quando eu era menorzinho, eu tinha um pensamento bem bobo, que era principalmente que, ai, é por causa da minha orelha. Ai, o barbeiro tá, por exemplo, fazendo assim, ó, zzz, aqui. E aí eu pensava, ai, ele vai cortar minha orelha. Só que aí que eu vi que aquilo era bobagem de infância, por causa que às vezes eu via as maquininhas de barbeiro como monstros. E é sério, sério mesmo. Mas essa foi a parte só do pensamento. Quando foi a parte física do barbeiro, eu não tive quase nenhum problema, nem com, por exemplo, assim, que é tesoura. E realmente, até hoje em dia, principalmente, eu gosto. Às vezes eu sinto uma sensação muito boa quando o barbeiro está, por exemplo, com os dedos presos assim num pedaço da minha cabeça, aí vai a tesoura e corta assim. Eu realmente sinto muito Você, bem. você prefere cortar com a tesoura ou com a maquininha? Olha, maquininha é mais fácil, mas tesoura você sabe muito melhor. Mas maquininha é por causa que é bem mais rápido. Mas quando eu cortava também o cabelo, quando eu era menorzinho, outra parte que eu não gostava mesmo era da água. Quando, por exemplo, o barbeiro ele já cortou um pouco o seu cabelo e aí ele pegava o esguichador de água para jogar na minha cabeça, ele primeiro ele colocava a toalha entre meus ombros e aí eu sabia, vai começar. Ele esguichava água em mim, em toda a minha cara e eu já me encolhia assim, ó, com os ombros. E eu fechava os olhos um pouco. Mas aí não era nem por causa da água na minha cabeça. Era simplesmente por causa que ela descia pelo meu pescoço, assim, pela minha nuca. E eu sentia agonia. Por causa que estava descendo aqui. Aí eu ficava assim, ó. Outra coisa também era por causa da minha testa. Quando tinha, por exemplo, água bem aqui, quase pingando aqui da minha sobrancelha para baixo, eu gritava. Eu gritava horrores. Eu só não me lembro dessa parte. Quem me contou foi minha mãe. Né? Então eu não Sim. me lembro dessa parte das Sim, gotinhas. na verdade, quando ele molhava e a água escorria, causava um incômodo, né?
Sim, até hoje eu sinto isso, só que eu sei me controlar. Sim. Com o tempo vai acostumando, né, Lucas? Sim. Mais uma pergunta, Lucas. É, Você já teve alguma crise quando era criança e estava lá cortando o cabelo? Causava alguma crise em você? Tipo, de choro, de querer correr, ir embora? Bom, Você lembra disso? isso acontecia só na parte da água mesmo. Eu só ficava naquela cadeira macia de barbeiro e eu ficava fazendo as unhas assim, ó. Assim, ó. Nos assentos assim. E aí eu ficava assim o tempo Entendi. todo. Mas, por exemplo, crise de gritar, de, por exemplo, se colocar no chão e chorar, ou de sair correndo, eu não sei, mas eu nunca me lembro de ter querendo fazer isso, por causa que, afinal de contas, eu tinha que cortar o cabelo e eu nunca tive isso. E, Maria, Entendi. rapidinho aqui, é, não é exatamente uma pergunta, mas é um comentário que está na caixa de perguntas, que é da Sofia Esticada. Ela falou: eu corto meu Sim. cabelo sozinha, principalmente minha franja. Muitas pessoas já conseguem cortar os cabelos sozinhas, se olhando no espelho assim, só que eu realmente não sei como. Eu não sei como que as pessoas fazem Então, isso. eu acho que assim, a pessoa aprende, né? Principalmente quando é aquela pessoa que ela sente incômodo de outra pessoa mexer no cabelo dela. Eu, por exemplo, eu não sou autista, né? Mas assim, eu tenho um certo incômodo de a pessoa mexer no meu cabelo. Eu mesma arrumo meu cabelo porque eu não gosto que outra pessoa fica mexendo na minha cabeça. Me causa incômodo. Então, assim, eu acredito que com o autista funcione também assim. Mas o autista, ele tem, assim, mais sensibilidade. Eu digo isso, assim, em relação ao meu filho, porque os autistas são diferentes, né? Assim como todos nós, seres humanos, temos características parecidas e características diferentes. Então, o meu filho, ele já é aquela criança que ele deitava no chão mesmo, ele gritava muito, chorava muito, e com o tempo eu fui é, observando o que eu poderia fazer para diminuir aquelas crises dele, para diminuir o medo que eu via que ele sentia da máquina de cortar o cabelo. Com a tesoura ele não deixa de jeito nenhum, ele tem mais medo da tesoura. Imagino que ele pense que vai cortar, que vai machucar. Eu passo a lâmina, mas eu não passo lâmina de aquelas navalhas, ele não deixa. Tem que ser um presto barba, né? Daqueles de fazer barba mesmo, aqueles que a gente compra no mercado. Ele deixa tranquilo, mas eu tenho que passar a maquininha. Mas eu percebo que aí ele se encolhe, assim, fica encolhido, enquanto eu vou passando. Principalmente na parte de trás da cabeça, eu percebo que ele tem mais sensibilidade quando chega perto dos ouvidos. Ele tem muita sensibilidade a barulho e quando a máquina chega próxima às orelhas dele, ele encolhe ou tampa. E com o tempo eu fui percebendo essas coisas, fui procurando cortar o cabelo dele num momento que ele estivesse mais calmo. Pela manhã ele está mais calmo, então fui escolhendo esses horários. Parei de levar na barbearia, porque antes eu levava só em uma pessoa, mas aí depois ele começou a ficar com medo de ir também na barbearia. E eu mesma corto o cabelo dele agora. Depois de anos e anos tentando, praticando as técnicas que está no meu livro, porque tudo que está no meu livro é a minha realidade com ele. Eu sei que pode ajudar outras pessoas. Às vezes, a minha dica em si, ela não vai servir exatamente para aquela pessoa, mas a mãe, ela pode ter uma luz ali, ela pode ter uma ideia a partir da minha ideia. Porque foi pesquisando, foi vendo outras ideias, foi vendo, observando o meu filho, foi vendo as ideias que estão lá no livro, porque eu tinha que fazer alguma coisa para parar de causar aquelas crises nele quando ia cortar o cabelo. Era muito sofrido para ele e para mim ver ele daquele jeito, gritando muito, deitado no chão. E de qualquer forma, tinha que cortar. Né? Tinha que cortar. Se acostumando também, agora que ele já está com 9 anos. Às vezes ele ainda fica meio assim, com medo, às vezes ele ainda chora um pouco. Mas depois de anos fazendo isso,
Não é uma coisa que a gente vai fazer hoje e na próxima vez já vai dar certo. Tem que ser constante. Uma coisa que eu fazia também, que eu acho que era ruim, era passar muito tempo sem cortar. Assim, tipo, 2 meses, 3 meses. Aí ficava grande o cabelo. Quando ia cortar, dava mais trabalho para cortar. E ele já tinha esquecido como que era. Aí voltava aquela sensibilidade tudo de novo. E causava aquela crise enorme. Aí agora eu passo menos tempo. Eu que corto junto com o meu marido. Aí ele fica sentado nas pernas dele assim e abraça. Ele abraça, segura assim nas mãos do meu marido como se fosse para se sentir mais seguro. Aí depois de anos, ele na última vez que eu cortei, ele não chorou, ele não tentou fugir. Então eu percebi que o meu esforço deu certo. Então, o que eu quero dizer para as outras mães que passam por isso, porque eu tenho certeza que tem muitas famílias que passam por isso, muitas crianças autistas que passam por isso, é que não desista, procure observar o filho, observar qual o momento que ele está mais calmo, observar o que ele tem mais medo, observar o que vai dando certo. Se você leva numa pessoa que talvez ele não goste de ir naquele ambiente, for um ambiente que tenha muito barulho, troque de barbeiro, troque de salão. Tente você cortar em casa. Tudo é válido para fazer com que os nossos filhos se sintam mais confortável possível, porque para nós é simples, mas para eles não é tão simples. Aqui, eu li agora um comentário da, deixa eu ver aqui, Juliana Paulo Vitor. Ela falou: meu filho faz natação, mas hoje na natação meu filho não aceitou de molhar a cabeça e ele fica agoniado. Eu posso falar aqui por experiência própria. Eu sempre fiz natação, toda a minha infância eu fiz natação, e eu não me lembro de um momento que sequer, se por exemplo, eu fiquei agoniado com água assim. É que eu não gosto de água no meu cabelo, vem mais coisa, tipo, faz assim, se esguicha na minha cabeça. Por exemplo, eu também não gosto muito de sair na chuva. Nem aqueles pinguinhos pequenos assim que caem do céu, eu já fico agoniado querendo um guarda-chuva. Entendi. Então, o meu filho ele vai participar da aula de hidroterapia e ele gosta muito de água, mas eu imagino que no primeiro momento ele vai ficar com receio de entrar na piscina. No caso do filho dessa moça, que eu não lembro o nome, desculpa, pode ter acontecido dele ter sentido algum medo ou até mesmo algum incômodo, e por alguma razão ele não quis molhar o cabelo, ele não quis se molhar, né? Acontece. Acontece até com a gente mesmo, às vezes a gente está acostumado a fazer uma coisa e tem dias que a gente não quer fazer, né? Acontece com as nossas crianças autistas também, principalmente quando a criança não fala, que é o caso do meu filho. Para eu saber uma coisa que ele gosta e que ele não gosta, eu tenho que observar a reação dele. Quando eu observo a forma que ele reage a determinada coisa, eu consigo perceber se ele gostou ou não, porque ele não sabe dizer verbalmente assim, ele não sabe me dizer se gostou ou se não gostou. Então, vale sempre lembrar de observar a reação das pessoas autistas não verbais. Porque não é que eles não falam de forma nenhuma. Ele, às vezes, ele não sabe dizer verbalmente, igual a gente, mas, assim, a reação fala. Aí, Lucas, eu tenho mais uma pergunta. Você tinha muita sensibilidade à máquina ou quando alguém tocava na sua cabeça, assim, quando ia cortar o cabelo? A máquina causava sensibilidade ou a pessoa tocando? Olha, eu sou mais daquele autista que não gosta que chega às vezes perto quando não quer. Mas eu sou um daqueles também que abraça quando quer. Por causa que eu só aceito contato físico quando eu quero. E quando uma pessoa vem me tocar, tipo, de repente eu não gosto. Eu sinto agonia. Então, é provavelmente a mão do cabeleireiro mexendo em mim.
mas é bem pouca. Essa daí é bem pouca, por causa que o cara aí tá fazendo o trabalho dele, e eu nunca tive esse problema com a maquininha, né? Então, eu me desenvolvi bastante rápido em relação ao cabeleireiro. Por causa que nos primeiros dias de cabelo, sim, eu já senti alguma sensibilidade, principalmente aqui na parte da nuca. Quando ele tocava assim, eu ficava assim, parando assim, como vou dizer, se mexendo assim muito. Mas com a maquininha nunca aconteceu. Mas eu já assisti um Mas pouco com sobre. Gillette, eu já assisti com Gillette, tanto é que acho que foi ano passado. Foi ano passado? Não, foi acho que ano retrasado. Que eu tava tomando banho, aí eu fiz o Gillette, eu passei o Gillette assim no meu dedo e me cortei. Doeu bastante. E, a- e Dói aí, bastante. e aí de repente, eu tava assim no chão do banheiro, assim, sentado, e o meu dedo tava tocando na água no chão. E tava estacionando quase tudo em vermelho. Aí eu passei mais água nele e não parou e não parou. E aí o que eu fiz foi o que eu sempre fiz. Quando eu me sangrava, eu pegava papel e enrolava no meu dedo. Aí eu já fiquei dias segurando o papel no dedo, mesmo quando estava dormindo. Aí eu vi que tava se reparando o dedo, e aí pronto, ficou novo em folha o meu dedo. A Mas, sua mãe está falando, mas Lucas, ó. A sua mãe falou aqui, o cabeleireiro não pode mudar, tem que ser o mesmo, né? Você não muda o cabeleireiro, tem que ser a não. mesma pessoa, né? Isso. Não. Mas, mas sempre foi a mão do cabeleireiro que eu soube se era confiável ou não. Por exemplo, tanto que minha mãe mencionou agora, né, que eu sempre fui no mesmo. Sim, tanto é por causa que era de rotina, até hoje e também por causa que eu confio bastante nele com o meu cabelo. Não que os outros não sejam de confiança, eles estão fazendo o trabalho deles, só que eu conheço ele tão bem que seria difícil eu ir para outro. É porque, assim, eu acredito que durante esse tempo todo que você vai na mesma pessoa, então, assim, você já criou uma amizade com ele, você já sabe como que ele corta, você já confia nele, já sabe como que ele faz. Então, assim, não, já quase não causa mais algum incômodo, porque você já conhece, você já está preparado, você já vai lá sabendo como que ele vai fazer, porque é a mesma pessoa, né? Sim, Isso é bem importante também para os autistas, é a rotina. Tem pessoas que falam que não, e tem pessoas que acham que a rotina é importante. Eu acho que é importante. Claro que mudar, às vezes, se a pessoa conseguir, é bom também, porque se acontecer de repente uma surpresa, a pessoa não entra em crise, mas o meu filho também era assim. Eu sempre levava ele no mesmo cabeleireiro. Era o mesmo. Então, assim, ele já sentava sozinho. Eu já não precisava mais ficar com ele no colo. Ele já aceitava. E o rapaz já conhecia ele, conversava com ele, apesar de ele não fala, mas ele entende. Ele conversava e conseguia cortar o cabelo dele tranquilamente. Aí, quando ele passou férias, em São Paulo, lá com a família lá dele, do pai dele, foi em outra pessoa. Então, quando ele voltou para casa, ele estranhou o cabeleireiro que era o cabeleireiro que a gente ia sempre. Então, ele não aceitou mais que ele cortasse. E eu fiquei sem saber o que fazer. Foi aí que eu comecei a cortar. E mesmo assim foi muito difícil, porque ele tinha muitas crises. Aí foi quando eu comecei a tentar de todas as formas, um jeito, né, encontrar uma forma de cortar o cabelo dele sem causar tanta crise nele, sem causar tanto medo nele. Hoje em dia deu certo, sou eu que corto, né? Então será sempre eu. Eu até pensei em fazer um curso, né, de cabeleireira de repente, porque eu aprendo mais coisas sobre cabelo, eu não sei quase nada. Eu uso a maquininha porque é rapidinho, não tem erro, pente da máquina.
é fácil, mas é válido a gente tentar todas as coisas, Né, né? realmente, por causa é, que, que, eles, que eu também já fiz cursos de inglês online e da rotina se é bastante difícil, principalmente para autistas, que nem eu, por exemplo, daqui a pouco talvez volte, né? Já tá 100% as aulas presenciais, só que eu tô mais acostumado com as aulas online desde 2020, né? Que eu tô na aula online. E aí parece que tá 100%. Aí eu só não tô indo por causa que tá, ainda tem que usar máscara dentro da escola. Só que Sim. tá realmente difícil essa parte da escola. Mas também é rotina. Rotina, às vezes é bem difícil de quebrar bastante. E, É. é, e eu também queria perguntar, como é que tá seu filho na escola? Então, o meu filho, ele vai para a APAE, ele está estudando na APAE. Antes ele estudava em escola regular. Mas eu percebi que na escola regular, além de ser difícil encontrar um professor de apoio, ele tinha somente uma moça que olhava, no caso, uma cuidadora, ele não tinha um professor de apoio. Quando eu me mudei, eu sou da Paraíba, né? E me mudei para Minas Gerais, para Congonhas, e eu conheci a APAE. Eu levei ele, foi feitas as avaliações para ver a condição dele, né? Se ele estava um aluno mais desenvolvido que pudesse ficar na escola regular, ou um aluno com mais, assim, precisando de mais atenção. Ele é uma criança que tem bastante dificuldade para aprender. Então, devido a essa dificuldade para aprender, na escola regular, ele não conseguia acompanhar a turma. E o que acontecia era que ele ficava sem fazer atividade. Ninguém conseguia desenvolver atividades que ele pudesse participar. Então, ele não gostava de ficar na sala, a escola tinha muito aluno, ele tem essa questão da sensibilidade auditiva que fazia com que ele não quisesse ficar na turma por causa do barulho das outras crianças. E aqui na APAE, ele tem, por enquanto, ele está com a professora só para ele, para fazer essa adaptação, depois que ele vai ser inserido na turma. Mas a turma dele, todas as crianças são autistas. Na APAE, todas as pessoas que são alunos da APAE têm alguma deficiência, então ele convive com outras pessoas que também têm outras deficiências. A única parte, assim, vamos dizer, negativa é porque ele não tem a socialização com as outras crianças, vamos dizer, típicas, né? Hum. Ele tem contato com as crianças atípicas. Mas, para a parte pedagógica, ele precisa da PAI, porque lá eles conseguem fazer atividades desenvolvidas para ele. É, você falou da professora de apoio. Não, Eu sempre tive professor de apoio desde o sexto ano da escola e eu sempre tive duas aulas dessas por semana com ela e com mais duas pessoas que eu acho que eram autistas também. E é, eu sempre também fui essa parte de rígido na escola, porque, por exemplo, eu sempre sigo regras desde hoje, só que é, eu nunca realmente consegui, às vezes, me socializar com as pessoas, com os outros alunos, só aqueles que realmente eu achava que eram meus amigos, né? E rapidinho, um comentário aqui de uma pessoa que é super autista, perguntou, mas a escola, eu acho que é uma pergunta para a senhora, que tá assim, mas a escola eu estou fazia esperando. material para ele? Eu estava esperando você terminar de falar para eu responder ela. Na escola era exatamente isso. Não tinha um material adaptado para ele. Por isso que ele não conseguia fazer as atividades, porque a escola não fornecia um material adaptado para ele. Então, ele ia para a escola somente por ir, porque ele não poderia ficar fora da escola, né? Tem aqui a professora Roberta Fabiana, que está falando que tem duas crianças autistas na sala dela. É, é importante, a inclusão é importante,
muito importante. Não só para a pessoa autista, para a pessoa com a deficiência, seja ela qual for, mas é importante para as outras pessoas também, para aprender a conviver com quem é diferente. Porque às vezes o diferente é visto como negativo, né? Às vezes a gente vai num lugar e a gente vê uma pessoa que tem uma condição diferente da nossa e aquela pessoa, às vezes ela não está preparada para lidar com aquela pessoa que é diferente, aquela pessoa que é diferente, que tem uma condição diferenciada, ela é vista como algo negativo e não é. A gente, quando convive com alguém diferente, a gente aprende. Eu aprendi muito como mãe de uma pessoa autista. Eu aprendi muito convivendo com pessoas, com mães, com crianças autistas, com adolescentes autistas. Eu vou lá na APAE, às vezes, eu conheço outras pessoas que têm outros tipos de deficiência e a gente aprende a ter empatia. Então, assim, na prática mesmo, a inclusão ainda não funciona. Por quê? Principalmente nas escolas. Para essa inclusão funcionar de verdade, as escolas, elas têm que ser preparadas para receber a pessoa que tem uma necessidade especial, seja ela autista, seja ele síndrome de Down, algum outro tipo de deficiência. A escola tem que se adaptar e não o aluno que tenha que se adaptar à escola e ficar lá de qualquer forma, ficar lá de qualquer jeito. A escola ela tem que criar condições para acolher essas pessoas. E é o que a gente não vê nas escolas, na maioria delas. Tem algumas que já está começando, mas falta muito a ser feito. Eu acredito que para a inclusão, dizer que é inclusão mesmo de verdade, tem que criar condições para aquela pessoa ela ir para a escola, ela aprender. Criar condições para que os outros alunos, as outras crianças, os outros adolescentes, ele entenda que aquela pessoa ela tem uma deficiência, ela é diferente, mas ela não é coitada. Mas que ela não é um ser de outro planeta. Ele não é um extraterrestre que caiu aqui. É um ser humano, igual a mim, igual a todo. Entendeu? É o que falta. Uma coisa que eu concordo aqui que a Katia Kitino falou. Verdade, falta capacidade para os profissionais. Eu acho que eu nunca tive isso. Na verdade, eu acho que eu já tive sim, mas foi só no e-mail. Que eu tive uma professora que às vezes não me entendia. Só que também na época eu não sabia que eu era autista, né? Eu só descobri com 13 anos que eu recebi o laudo. Mas isso foi só uma vez, por causa que os outros professores foram tudo bem. Eu sempre tive uma professora, a minha professora Vanessa de Ciências, que desde do sexto até o nono ano eu tive ela, e foi muita sorte mesmo, por causa que ela soube como eu era, né? E por causa também era de ciências, que era uma das minhas matérias favoritas. Por causa que é parte da biologia, eu quero fazer faculdade de biologia, né? Mas eu sempre tive isso. E além do mais, e além do que, é que na minha escola tinha um menino com síndrome de Down. E aí a minha professora de apoio sempre ficava com ele em todas as horas, né? E as pessoas nem falavam, nem chegavam perto dele. E eu ficava, por quê? Só porque você tem síndrome de Down? Eu nunca entendi isso. Assim, as crianças menores, eu observava quando eu ia na escola regular levar o meu filho, eu observava que, assim, as crianças menores, até o primeiro ano, elas não têm muito essa coisa assim de, eu não vou falar com o coleguinha porque ele é diferente, ou deixar o coleguinha de lado. Eu percebia que o meu filho, ele era muito bem recebido pela turma. A turminha dele, que era uma turma assim de 5, 6 anos de idade, eles ajudavam a olhar ele e eles falavam, quando o Daniel chegava, eles gritavam, Daniel chegou, Daniel chegou.
A gente percebe muito essa coisa de deixar a pessoa de lado quando vai crescendo, as crianças vão crescendo, às vezes ela vai, às vezes ela não tem em casa a instrução de que aquela pessoa ela tem uma condição diferente, mas como ser humano ela é igual. E na adolescência eu acredito que seja mais difícil, porque tem aquela questão do bullying, tem aquela questão de, ai, fulano é isso, fulano é aquilo. Eu sou uma pessoa que não tenho deficiência, mas eu passei por isso. Então, imagino para uma pessoa que tem alguma deficiência, que seja, tem uma condição diferente, seja mais complicado, seja mais difícil. É por isso que as escolas elas têm que estar sempre reforçando a questão da inclusão, não somente no papel, mas na prática, para que os outros eles aprendam a ver o autista, a pessoa com síndrome de Down, a pessoa que é cadeirante, a pessoa que tem qualquer outro tipo de deficiência, como um ser humano. Às vezes que precisa de um pouco mais de ajuda ou de atenção, precisa, mas que é um ser humano, que é uma pessoa, igual a ele, igual o colega, igual as outras pessoas. Porque falar de inclusão só no papel é muito fácil. Tem que criar a inclusão, não só na escola, mas em todos os lugares. Tem pessoas que ela fala de inclusão, mas quando ela vê uma criança autista em crise, por exemplo, fala, se fosse meu filho, ela só faz isso porque está fazendo birra, faz isso porque a mãe não deu uma palmada. E não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente que tem filho autista, a pessoa que é autista, ela sabe, às vezes ela está ali numa crise, mas ela já estava ali tentando segurar aquela crise ali, já fazia um tempo, ninguém percebe. Mas aí quando a pessoa entra em crise, aí todo mundo vê, todo mundo aponta. E não é bem assim, as pessoas são intolerantes. As pessoas que, às vezes, ela nunca ouviu falar de autismo, ou que ela não tem uma pessoa autista, ou que ela não tem alguém próximo que é autista, ela é intolerante. Olha para a criança, ou até mesmo para o jovem autista, para o adulto, como se aquela pessoa fosse mal educada, como se aquela pessoa fosse birrenta. E não é. Aquela pessoa simplesmente, ela está num momento de crise, ela está num momento que ela não está sabendo lidar com aquela situação ou com o que está acontecendo ali. Às vezes ela não sabe dizer que quer ir embora, ela não sabe como sair dali às vezes. E precisa da empatia. As pessoas, hoje em dia não, né? O ser humano em si, a maioria, não tem empatia pelo outro. Ela só sente quando acontece com ela própria. Sim, E agora, outra coisa aqui Lucas, também que eu percebo bastante é que tem pessoas que nunca ouviram falar do autismo na vida, e aí eles falam, por exemplo, meu filho ou minha filha, meu parente tem autismo, né? Aí a pessoa fala, nossa, isso é doença? E às vezes isso já incomoda bastante a pessoa, né? Por causa que tá falando de uma pessoa que você ama e é autista, né? Só que às vezes você percebe que ela nunca tinha ouvido falar de autismo antes. E falou aquilo por causa que não soube, não falou por mal, né? E é, aí quando você explica pra ela, ela já fica pede desculpa, né, etc. E você entende, né, que ela nunca te ouviu falar. Aí você consegue perdoar a pessoa, né? Por causa que ela só não entendia de nada disso, né? Então é sempre pra gente informar as pessoas que perguntam isso, para saberem mais, né? Por causa que assim a nossa vida e o nosso planeta seria mais diversificado. sim, a Só informação que é tem um porém, né? Nessa coisa importante. daí. Por causa que tem pessoas que já ouviram falar do autismo e assim, ou aquelas pessoas que nunca tinham falado e gostam de xingar as coisas sem saber e ficar falando mal, né? E é nosso dever realmente, pessoas que têm autismo ou que conhecem autistas, falar. Sim, a gente tem que sempre falar, né? A gente está chegando em abril, que é tem o dia 2 que
se comemora a conscientização do autismo, mas eu acho que a gente não tem que falar só de autismo no mês de abril, a gente tem que falar sempre, falar todos os dias. Não como se a gente tivesse querendo que as pessoas achassem, meu filho é autista, ele é coitado, não sei o quê. Não. Falar do autismo para informar, porque como você está falando, às vezes a pessoa, ela fala alguma coisa, mas ela não tem a informação, falta informação. Tem outras pessoas que elas são arrogantes mesmo, embora ela tenha informação, ela não tem empatia, né? Essa pessoa, ela é uma pessoa arrogante, ela não tem empatia. Mas falta muita informação. Eu, por exemplo, antes de saber que o meu filho era autista, eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Eu estudei, eu fui para a faculdade, e mesmo assim, eu nunca tinha ouvido falar em autismo. Eu ouvi falar em autismo quando meu filho completou 2 anos, que a pediatra dele virou para mim e falou assim: mãe, o seu filho tem características de uma pessoa autista. E eu falei exatamente isso que você falou, que às vezes que as pessoas acham que é doença. Eu falei assim, mas que doença é essa? Tá vendo como que a falta de informação faz a gente pensar uma coisa que não é? Aí ela explicou que não era uma doença, né? É uma condição neurológica que com o acompanhamento, tratando as comorbidades, porque não tem como tratar o autismo, a gente trata as comorbidades que vem junto com o autismo, que ele pode sim se desenvolver, ele pode aprender. Outra coisa que eu sempre falo para as mães, a criança autista, ela tem condição sim de aprender. Nunca pense que o seu filho, ele nunca vai aprender. Eu me surpreendo sempre com o meu filho, porque às vezes, antes, por falta de informação mesmo, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir isso, eu pensava, acho que ele nunca vai aprender tal coisa. E eu me enganei. Eu vou aprendendo com ele no dia a dia, vou aprendendo com outras pessoas autistas que eu conheço, que não é bem assim, que eles têm sim condição de aprender, basta a gente oferecer condições para ele aprender, ter paciência é fundamental, que é muito difícil, mas a paciência é fundamental. A dedicação dos pais é mais fundamental ainda para a pessoa autista aprender, né? A gente tá vendo aqui o Lucas, por exemplo, com certeza teve muita dedicação da parte da mãe dele para que hoje ele tenha aprendido tudo que ele já aprendeu. Claro que tem o empenho dele também como pessoa, mas com certeza a mãe dele nunca deixou de incentivar, nunca deixou de acreditar, nunca deixou de estar ali do lado para criar condições para ele aprender. Então, se os pais estiverem ali para criar condições para o filho aprender, ir atrás das terapias sim, porque é necessário. Outra coisa que eu vi o Lucas falando no vídeo que ele gravou, que assim, eu vejo muitas famílias reclamarem, é que assim, os jovens autistas e os adultos autistas ficam sem tratamento, ficam desassistidos. Porque hoje em dia a gente encontra mais para criança, né? Aí a pessoa vai crescendo e as pessoas esquecem, parece que quem criou as políticas públicas se esquecem que a pessoa autista cresce e ela não deixa de ser autista. Às vezes ela vai se desenvolver bem e ela não vai precisar tanto de acompanhamento, mas ela vai continuar sendo autista por uma razão ou por outra. Ela vai precisar, de repente, de um psicólogo. Ela pode não precisar de um fono se ela conseguir uma linguagem verbal. Ela pode ter alta do fonoaudiólogo, mas ela vai precisar do psicólogo. Tem muitos autistas que tomam medicação porque tem dificuldade para dormir, ele vai precisar de um psiquiatra. Então, a gente vê muito isso, as famílias reclamando que os autistas, adolescentes e adultos, ficam desassistidos. O meu filho hoje, ele é criança, ele tem acompanhamento, mas um dia ele vai crescer. Então, pensando nisso, a gente tem que também estar sempre cobrando, né? Cobrando dos políticos, cobrando de quem for, para
ter acompanhamento essas pessoas que são autistas, que já cresceram, que já estão adultos, porque o autismo não deixa de existir. O autista, ele vai ser sempre autista. O que acontece é que, assim, com o desenvolvimento, tem algumas características, tem algumas comorbidades que elas ficam mais leves, que elas, às vezes, dependendo da comorbidade, ela pode até sumir, mas a pessoa não vai deixar de ser autista. Sim, por causa que assim, o autismo, ele não é uma doença, gente, pelo amor de Deus, nunca pensem que o autismo é uma doença, é uma comorbidade e na verdade, nas minhas palavras, é um talento especial, dado para poucas pessoas que são dignas de serem, né? Por causa que os autistas, eles realmente vão, daqui a pouco, na verdade já alguns já que eu já pesquisei antes, alguns já, por exemplo, mudaram bastante a história escolar quanto historicamente. Por exemplo, alguns autistas, eles eram bem pequenos, eles mal falavam direito e já tinham, acho que, uns 10, 11 anos, né? E aí, só que, apesar disso, eles eram inteligentes demais, né? Alguns, por exemplo, já passaram alguns anos para frente na escola e outros não sabiam falar a palavra a língua do país, mas sabiam falar as línguas de outros países do mundo, né? E isso que é interessante, por causa que assim, por causa que, guardem minhas palavras, pessoal, que os autistas ainda vão mudar o mundo, com certeza, e para melhor. Eu acredito também, Lucas, sabe por quê? Porque a gente aprende com a pessoa autista, a gente aprende sobre empatia, a gente aprende que as coisas são. Tem coisas que são mais simples do que a gente pensa. O autismo é difícil, é difícil. Só que se a gente olhar o lado bom, o lado positivo, a gente vai encontrar. Eu falo isso porque, assim, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu, eu fiquei muito triste porque eu fiquei pensando, e agora? O que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu acredito que muitas mães, ou todas, eu não posso dizer todas, mas eu acredito que a maioria, passe por isso, fique se perguntando o que que vai fazer. Mas eu quero dizer que não é o fim do mundo. É somente uma mudança. É uma mudança, é uma mudança difícil. A gente vai começar a ver as coisas e o mundo e as pessoas de outra forma. Quem for amigo de verdade vai continuar sendo amigo de verdade. Quem for aquela família que vai estar ali do seu lado para ajudar, para somar, para você ter condições de, tanto psicológica quanto física, de cuidar do seu filho autista, vai ficar. E quem não for, vai sair. Então, a gente aprende muito sobre pessoas quando a gente tem um filho autista, porque só fica do nosso lado as pessoas que são de verdade, as pessoas que são verdadeiras. Porque não é fácil. Quem tem filho autista sabe. Quem é autista, no caso do Lucas, sabe que não é fácil ser autista. Tem suas dificuldades, mas vai vencendo as barreiras no dia a dia, vai vencendo as lutas. E eu aprendi uma coisa que o meu psicólogo fala, que eu tenho que olhar o que está acontecendo de bom ao meu redor e não focar no que está difícil. Porque quando a gente foca só na parte que está difícil, a gente esquece de ver o lado bom, a gente esquece de ver que o nosso filho aprendeu, a gente esquece de ver que o nosso filho cresceu, a gente esquece de ver o amor nosso por ele e o dele por nós. O meu filho, por exemplo, ele é muito carinhoso. Só que assim, tem uns momentos de crise que são difíceis. São esses momentos que a gente foca às vezes e esquece do lado bom. Mas tudo tem uma razão. Eu não vou aqui falar de religião, mas tudo tem uma razão de ser. Se a gente está aqui, tem um motivo, tem uma razão. Da mesma forma, são as pessoas que são autistas, as pessoas que têm outras deficiências. Se ela está aqui, se a gente tem um filho autista, então era para ser. Não tem aquela coisa de dizer assim, ai, mas
eu não queria, ou porque Deus fez isso comigo. Às vezes a gente pode se fazer esse tipo de pergunta que a gente não vai ter resposta. Eu já me fiz esse tipo de pergunta, mas por que eu? Mas a gente não vai ter a resposta. A resposta é a gente olhar para o nosso filho, a gente ver aquele sorriso lindo, ele dá aquele sorriso lindo, meu filho. Às vezes eu olho para ele, às vezes eu tô assim preocupada, cheia de coisa na cabeça, e eu olho para ele, ele dá aquele sorrisão assim. Aí pronto, eu esqueço que o resto é difícil. Porque é difícil. Se eu falar aqui que ai, não é difícil, é muito difícil. Mas é isso. Aí, Lucas, eu tenho mais uma pergunta. O que te ajudou a acostumar com o corte de cabelo? O que ajudou a me acostumar? Sim. O que me ajudou a acostumar ao corte de cabelo foi simplesmente por causa que eu comecei. Foi pela maioridade. Foi por causa que quando eu fui crescendo eu vi aquilo como uma coisinha chata, só que ao mesmo tempo eu consegui me controlar, né? Por causa que o quanto eu evolui tanto de alguns anos atrás quanto hoje em dia, para hoje em dia, eu superei bastante coisa. Então, o que me ajudou bastante foi que eu comecei a envelhecer, a maturidade veio e é isso. Foi isso que principalmente me ajudou. A minha mãe também me ajudou, obviamente, a falar para não fazer aquilo, etc. Eu ouvia, né? E eu sempre fiz aquilo. Eu sempre escutei minha mãe, tanto para qualquer tipo de coisa, mas eu diria que principalmente foi que eu comecei a ficar mais velho. Você foi crescendo e foi se acostumando, né? Sim, Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que você foi crescendo, foi se acostumando. A última pergunta que eu escrevi aqui é meio parecida com essa que eu fiz agora. Aí eu escrevi assim: e agora que você já é adolescente, como é para você cortar o cabelo? É olha, uma coisa normal? é uma coisa que normal, é normal mesmo. Mas, como eu disse, aquela coisinha da água, eu não consegui superar. Não consegui mesmo, por causa que eu sinto aquela mesma sensação, aquela velha sensação de sempre, aquela sensação da água caindo por aqui, me dá uma agonia muito grande. Mas hoje em dia eu consigo me segurar ficando assim parado, sem me mexer. Só que a agonia é grande, é muito grande. Eu estava pensando aqui, enquanto você estava falando, será que não funcionaria assim, tipo, você pedir pro cabeleireiro ele espirrar menos águas para não escorrer? Eu acho que não, por causa que se eu fizesse isso, acho que seria bastante falta de educação minha, né? Por causa que o cara, ele tá fazendo o trabalho dele. Ele não pode fazer nada por causa minha, né? E além do mais, eu me acostumei do jeito que ele faz, né? Então, se ele fizesse isso, eu acharia estranho, bastante estranho. Entende? Tem mais alguma coisa que você Sim, gostaria de falar? rapidinho, é que eu queria falar dos meus produtos aqui, que eu faço canecas, máscaras e camisas personalizadas, mas aqui eu só tenho as canecas que eu vou mostrar rapidinho. Ó, isso aqui Ah, eu faço, eu legal. coloco meus desenhos em canecas, esse aqui também, deixa eu ver aqui. Aí, pessoal, as Aí canecas do também Lucas. Quem o quiser. Guaxinim-Té, eu sou o criador do Guaxinim-Té, que segura a bandeira do autismo, que quem me deu a patente dele foi meu amigo Dr. Alas. É, e eu também queria perguntar, rapidinho, eu só queria falar que eu ainda não li seu livro, mas eu queria perguntar se a senhora quer falar se a senhora quer falar do seu livro. Então, o meu livro, por enquanto, ele só está em formato digital, né? Só tem um e-book por enquanto. Por enquanto, eu não tenho um livro físico aqui para eu poder mostrar. Mas quem quiser saber mais, quem quiser adquirir, o link dele tá no meu, tá na biografia do meu Instagram.
Mas também a pessoa quiser, também pode me mandar uma mensagem no direct para saber mais informações. O meu livro eu fiz exatamente pensando nisso, nesse assunto que a gente falou agora, do corte de cabelo nas crianças autistas, principalmente quando as crianças são menores, que tem muito essa questão das crises. Às vezes a criança, ou por sensibilidade auditiva, ou por sensibilidade a cheiro, ou por sensibilidade a toques, a... Eu queria falar uma coisa rapidinho que eu sempre quis perguntar por causa que assim, é, por causa que eu já passei por isso. São críticas tanto do meu tipo de cabelo que eu corto, tanto do cabeleireiro que eu vou, né? Eu sempre recebi críticas do meu estilo de cabelo, como foi cortado, etc. E assim, principalmente o meu avô que faz isso, apesar de ele estar mais de 80 anos, né? Ele ainda fica reclamando bastante do meu estilo de cabelo, como é que tá cortado. Que, por exemplo, quando eu chego aqui em casa com o cabelo cortado, do cabeleireiro, ele fica falando que isso é corte de mulherzinha. Que mulherzinha que corta muito crespo assim, que deixa muito alto aqui também. Ele falou que quando ele estava, por exemplo, que o meu avô é da velha guarda, né? Ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial, né? E ele dizia que na televisão dele, no rádio, escutava que eles cortavam o cabelo assim pra cima, sabe? E cortava aqui dos lados, né? Eu já vi algumas fotos, achava bem legal. Só que ele ainda acha que a gente vive assim, né? Que, por exemplo, mulher e homem tem dois tipos exatamente de cortar o cabelo. Eu não vejo diferença nenhuma, não vejo diferença. Mas como é que a gente sabe, como a gente obviamente tem que respeitar os idosos, obviamente, e respeitar as opiniões de todo mundo. Afinal, se não tivesse o mundo não seria nada divertido, né? Por causa que se cada um tivesse a mesma opinião de sempre, tipo, assim assado, não seria nada legal, né? Por causa que, por exemplo, a opinião da pessoa sobre o corte de cabelo, tem que ficar, mas deixar assim enrolado, que legal, da pessoa, mas vou tentar fazer. Obrigado pela dica, né? Só que às vezes quando eu vou falar, irrita bastante quando eu falo do corte de cabelo, irrita bastante, por causa que é o mesmo corte que eu faço toda vez que eu vou cortar o cabelo. Às vezes pra agradar eu coloco um risquinho aqui, ou um risquinho aqui na minha sobrancelha, e só pra agradar ele, né? Mas adianta? Não sei. Só sei que ele não vê diferença nenhuma. Mas, como eu disse antes, temos que respeitar sempre os mais velhos. É, é assim, tem que respeitar os mais velhos, mas ele também tem que respeitar que o seu corte de cabelo é o corte de cabelo que você gosta. Mesmo que ele não entenda, porque às vezes a gente não entende porque a pessoa cortou daquele jeito, mas é o seu corte de cabelo, entendeu? Você não tem que mudar. Eu acredito que você não tem que mudar o corte de cabelo porque alguém falou que não estava legal. Eu acho que você tem que cortar do jeito que você se sente melhor. Se você se sente melhor cortando assim, então continua cortando assim. Deixa as outras pessoas que quiser criticar, deixa criticar. No caso do seu avô, é o seu avô, né? Você falou, tem que respeitar os mais velhos. E às vezes ele não fala por mal, ele fala somente porque ele não acha legal, porque ele é mais idoso, é de outra época, que ele cortava diferente, então ele acha que você deveria cortar da forma que ele cortava. E não entende que não é bem assim, mas você tem que cortar da forma que você se sente melhor. Tem que ser legal pra você, tá bom? Uhum. O do meu filho eu corto assim também. Eu passo tudo igual, deixo tudo igual o cabelo dele. Então, rapidinho que já deu o nosso horário, que passou tão rápido assim, né? Passou muito rápido. E antes de Mas foi muito sair, bom falar. sim, foi muito. Eu só queria agradecer as pessoas que estão assistindo aqui, que é a Simonerosete Abaterapia, a Karina Lorena, que é minha prima que está assistindo, o meu avô também, que também está assistindo,
a Thaís Monteirami, a minha mãe, a Gonzales Zanini, a Marina Fernandes, que é minha tia, de consideração, a Bittencourt Daniele, a Daniele Lima 2275, a Amanda T. Black, Yane Manuzinha e a Eliane Silva 8881. Então, um abraço para todos que assistiram a live. E é isso. Espero que tenham uma semana e um bom final de semana, tanto para vocês que estão assistindo a live, quanto a senhora. E também, Obrigado, Lucas. quem estiver preocupado, eu vou salvar a live aqui e vai ficar no meu Instagram. Tá bom. Você também tem um canal do YouTube, né, Sim. Lucas? Um dia depois da live, eu coloco essa live agora no YouTube. Tá. Depois eu vou lá no YouTube. Eu não sei se eu me inscrevi já, mas pro pessoal que tá aqui, você fala seu canal lá, porque o pessoal pode ver lá depois, Mas se quiser o se link inscrever tá no na seu canal. bio do meu Instagram. Pronto. É isso, pessoal. Obrigado todo mundo. Lucas já citou o nome de todos que estavam aqui. Tem alguns amigos, a minha amiga aqui, Amanda, que eu estou vendo aqui. Tem outras pessoas. Agradeço a todos. Agradeço ao Lucas também. Dá um grande abraço, um Paula. beijo meu pro seu filho Daniel. Dou sim. Amanhã, quando ele acordar, eu dou um abração nele e falo que você falou para dar um abraço nele, tá bom? Tá bom. Eu agradeço de coração, foi muito bom falar com você. E a gente pode fazer mais vezes quando o meu livro ficar pronto, que ele estiver em forma impressa, a gente pode fazer outra live, em vez de falar desse assunto, a gente pode falar de outro e eu mostro o livro aqui. Quem sabe, até a gente sorteia um livro aqui para os nossos espectadores, para os nossos amigos. Gente, obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Lucas. Tchau, fica com Deus. Na verdade, eu que agradeço dessa ter aceitado o meu convite de fazer live. Então, Igualmente. isso. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau.